Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa As Profecias de Daniel. Está presente conosco o pastor Fábio Lúcio, que faz parte da apresentação deste programa. A paz do Senhor, pastor Fábio. Paz do Senhor, pastor Antônio Carlos, e a paz do Senhor a todos que participam conosco. Como os assistentes, os participantes perceberam, nós chegamos no episódio passado no fim do livro, no capítulo 12. Mas nós estamos fazendo uma complementação no sentido de fazer uma análise do livro como um todo. Qual é a mensagem de Daniel? Quais são as profecias? Juntando tudo, o que Daniel está nos transmitindo em relação, já sabemos, ao fim dos tempos. Então é isso que nós vamos tratar neste programa. Nós vamos falar da profecia que diz respeito aos reinos mundiais, porque é o centro do livro do profeta Daniel. Nós vamos fazer uma comparação com uma análise do sincronismo do sonho de Nabucodonosor, interpretado por Daniel, que fala dos reinos mundiais, com a visão de Daniel dos animais, que também fala dos reinos mundiais. Só que tem focos diferentes. Isso já foi falado nos episódios passados e nós vamos ressaltar na medida que fizermos os comentários. Vou passar a palavra ao pastor Fábio para ele dar início à apresentação do nosso programa. Amém. Bom, nós vamos então iniciar fazendo uma retrospectiva, uma contextualização do sonho da estátua. Quando a gente fala de reinos, e sobretudo no livro de Daniel, são dois pontos importantíssimos. A sucessão de reinos, que é o sonho da estátua, e os animais, como o pastor Antônio Carlos colocou. O reino, a estátua dos reinos, está no capítulo 2, e a dos animais no capítulo 7. Mas vamos ler aqui, inicialmente, no capítulo 2, o que era o sonho. Eu vou ler aqui, está em Daniel capítulo 2, verso 31, nós vamos ler até o verso 35, que aqui fala do discernimento do sonho, a interpretação, na verdade, do sonho dada por Daniel ao rei. Então diz assim no verso 31, capítulo 2, 31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era grande, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isso quando uma pedra foi cortada, sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou. E não se achou lugar para algum deles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Então este é a interpretação do sonho que Nabucodonosor teve e que exigiu que não somente o sonho fosse interpretado, como que se dissesse acerca do sonho, ou seja, o sonho tinha escapado. E é interessante, apenas fazendo uma menção aqui, que os próprios sábios, os astrólogos, os adivinhos, eles deixaram uma palavra que é importante para nós. Assim, olha, a interpretação, ou seja, aquilo que o rei quer, os deuses que habitam com a carne, eles não são aptos, não têm condição de ajudar, somente aquele que habita nos céus. Então, é uma palavra que foi dada como testemunho daquilo que Deus haveria de fazer usando Daniel. Mas a interpretação do sonho, ela estava aqui, muito clara. Era a estátua, a grande estátua, que era a cabeça de ouro, e a cabeça de ouro era o primeiro reino, era a Babilônia, era Nabucodonosor. A segunda parte, que era o seu peito,
que era o peito de prata, observem que a gradação do valor do material começa a diminuir. Então, o segundo era a prata, que representava o segundo reino que viria após Babilônia, que seria o Medo-Persa. A terceira parte seria as suas coxas, né? a parte do ventre, na verdade, que seria de bronze, representando o terceiro reino, que é o terceiro reino de Greco-Macedônia, de Alexandre o Grande, e o quarto reino, que era as pernas de ferro, representando os romanos, né? O reino que viria após a queda também de Alexandre. Na verdade, a queda dos generais de Alexandre, né? Que ainda prolongaram durante um determinado tempo. Mas o importante aqui, que é fundamental para nós, é que veio uma pedra cortada sem mãos, ou seja, sem qualquer auxílio humano. E isso é algo que é notável, porque está mostrando uma operação de Deus naquilo que seria o governo humano estabelecido. Então, observem, o governo humano, essa estátua que foi gerada, que fala desse governo humano, ela começa com o ouro, depois a prata, o bronze, o ferro, depois o barro misturado com ferro, que seria os pés da estátua, e a pedra vem e esmiuça tudo isso. Mostrando aqui 5 reinos, que nós vamos ver essa correlação no capítulo 7 também, onde se mostra os animais. O pastor Antônio Carlos vai fazer uma colocação também nesse sentido. Certo. Então, nós vimos aqui, nós estamos fazendo a análise do sincronismo, da comparação e das informações. Não foi à toa que o Senhor deu 2 dons acerca dos reinos mundiais. Cada dom que o Senhor concedeu, o primeiro que foi transmitido agora pelo pastor Fábio, que fala da estátua, tem um foco. Os animais têm outro foco, que já podemos adiantar. Quando se fala do sonho da estátua, então podemos colocar essa estátua na tela, se já não estiver, onde se observa que o foco é o homem. A estátua é a estátua de um homem. Então o foco é o homem com as suas habilidades e com a sua capacidade de gestão. Nós podemos dizer que Daniel apresenta na estátua os reinos mundiais com suas cabeças geradoras. As cabeças geradoras do reino, focando o homem, repetindo sua capacidade de gestão, está na estátua. Estamos falando dos reinos humanos sobre a terra. Não é o reino de Deus, são reinos humanos. Quando a pedra bater na estátua, que vai destruir todos os reinos passados, então vai ser estabelecido o reino de Deus. Observa, é óbvio, mas às vezes não percebemos, que a pedra não fazia parte da estátua. Porque os reinos humanos fazem parte dos poderes que estão sobre a terra, diga-se de passagem, que controlados pelo adversário dentro de um plano que ele está realizando para reinar sobre a terra. Só que ele vai ser vencido pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que é essa pedra que vai destruir. Essa pedra vai batendo nos pés, vai esmiuçar os pés, as pernas, o ventre, os braços, a cabeça, tudo. Pastor Fábio disse que esses reinos eles vinham degradando. É verdade. Quando o Senhor fala de Nabucodonosor para o Medo-Persa, ele diz assim: virá um reino inferior ao teu. Então, começa com a cabeça, termina com os pés. Começa com ouro, termina com barro. Mas alguém diria assim: mas se o reino é inferior, como que ele venceu o reino que era superior a ele? Tem uma explicação. Isso vai ser falado na visão dos animais, onde aqui o foco é o homem. Na visão dos animais, o foco é a capacidade de força,
animalesca, a capacidade bélica, a capacidade de guerra. Então, alguém que tem uma capacidade bélica pode vencer um reino superior a ele. Ele pode não ter a capacidade que o outro tem, mas pela força ele é capaz de vencê-lo. E a palavra mostra isso. Aliás, no livro de Daniel, que estamos analisando, nós vamos observar que o Senhor, falando a Daniel, e na interpretação das visões, o que comanda, o que comanda o estabelecimento dos reinos é exatamente a força bélica. Observem os irmãos, os que acompanham conosco, que começar a observar os reinos, todos eles tinham grandes generais com eles. No caso de Alexandre o Grande, ele fez uma conquista rapidíssima, veloz, fulminante. Em 10 anos conquistou o mundo todo, mas ele tinha 4 poderosos generais. E interessante, quando Alexandre morreu, o reino não foi passado pelos seus sucessores, foi passado para os 4 generais. Se observar o Império Romano, que foi um império magnífico, vão observar que normalmente, a partir de um determinado momento, quem era elevado ao cargo de imperador era o general. Aconteceu várias vezes. E também se observa que alguns filhos de imperadores eram grandes generais também. Também se observa isso. É interessante, pastor Antônio Carlos, falando sobre a estátua, né? Porque essa gradação, né? Um reino inferior a outro, inferior, pastor Antônio Carlos colocou muito bem a questão da grandeza e da força bélica, né? Que vai ser visto mais tarde. Mas a gente observa na estátua até um desequilíbrio, porque quando você vai fazer uma construção, é natural que o material pesado você coloque embaixo. A estátua está ao contrário. O material mais pesado é na cabeça, ou seja, mostrando que o governo humano ele é desequilibrado, ele já não tem um equilíbrio, porque o equilíbrio quem pode dar é só o Senhor. A sustentação quem pode oferecer é só Deus, né? E então esse era um aspecto da estátua que não há como você sustentar uma estátua dessa forma com um pé de barro e ferro, ou seja, ela era instável realmente, é a situação do governo humano que é instável. E a gente observa uma coisa que o senhor poderia ter mostrado essa sucessão de reinos até anteriormente, no reino de Israel, poderia ter mostrado a Davi, a Salomão, mas ele mostrou a Daniel para mostrar o seguinte, a situação de Israel estava numa situação assim, completamente desconectada de Deus, né? As assembleias solenes, Deus falava pelos profetas, não lhe dão prazer algum. O povo estava acostumado com liturgia, acostumado com culto, mas de uma forma que não expressava a verdadeira gratidão. Era um declínio espiritual. E é exatamente nesse momento que o cativeiro vem. E é apenas uma colocação aqui, porque o cativeiro vem, que foi o pior momento de Israel. Horrível. E Deus usa a Daniel naquele momento para mostrar o seguinte, olha, não se preocupe com isso não. A situação do homem, a situação do governo humano é exatamente essa. Mas tem uma solução. A solução vai vir que é a pedra cortada sem mãos, né? Montura a estátua, não sobrou nada, mas um reino seria estabelecido cujo governo não seria humano, seria um governo de Deus, um governo do Senhor. Amém. Realmente, Nabucodonosor é um marco extraordinário, porque o projeto do adversário começa com Nabucodonosor. A formação dessa estrutura toda para culminar no último reino da terra, onde o adversário praticamente ele se materializa ali através do anticristo e do falso profeta, não é? Então essa estrutura toda inicia com Nabucodonosor. Nabucodonosor era uma cabeça, quando eu estou falando cabeça,
são as cabeças geradoras dos reinos, né? As cabeças que formaram os reinos. Nabucodonosor, Ciro, Alexandre, César e no final vem o anticristo. Vai haver alguma coisa no meio depois que vai ser comentada? Não é o momento, porque aqui nós estamos falando só de Velho Testamento por enquanto, né? Aliás, o último reino vai cair dentro do Velho Testamento na última semana. Mas isso são detalhes que se vai comentar na frente. Então, é muito importante entender que Nabucodonosor é um marco importante. Foi uma cabeça extraordinária, ele criou um reino universal e sólido. E outra coisa, o reino dele se situou exatamente em Babilônia. Nós não fizemos nenhum comentário a respeito disso que eu vou dizer agora. É só um pequeno comentário que nós não vamos tratar disso. Mas um dos reinos humanos que iniciaram logo após de Noé foi o de Nimrod, que foi exatamente neste lugar. Sinear, que é a Babilônia. Aliás, Babilônia é o nome grego para a palavra hebraica que é Babel. Babel no hebraico, Babilônia no grego. Então, ele voltou à origem daquele pensamento de Nimrod que criou, naquela ocasião, muito antiga, uma estrutura de um reino humano também. Ele queria chegar ao céu com projetos próprios, né? E o Senhor desmontou aquela estrutura também, como essa também será desmontada. É só um detalhezinho, mas eu ainda vou, pastor Fábio, acrescentar com relação à capacidade de gestão, os reinos majestosos a partir de Nabucodonosor. Nós falamos aqui que, na visão dos animais que ainda vamos comentar, nós vamos ver que ali destaca a força bélica, o animal, que é um animal feroz, que ele vem para destruir, para combater, para conquistar. Então, alguém muito inteligente pode ser vencido por outro não inteligente, mas com força bruta. Apesar de que esses outros generais que tinham a força bruta, apesar de destacar essa força, eles tinham inteligência também. Eles tinham inteligência também, eles eram preparados também. Mas só queremos mostrar que a parte animalesca sobrepõe a parte da gestão pelo poder de guerra. Ele faz a guerra, o dirigente é um inteligentíssimo, extraordinário, capacidade de gestão extraordinária, mas vem o outro que não tem nada daquilo, mas tem força bélica e vence ele. Agora, não é? Agora, outro detalhe. Nabucodonosor é a cabeça magnífica, né, que gerou esse primeiro império. Depois dele vieram outros sucessores. Evil-Merodach foi quem sucedeu, depois veio mais um, depois veio Nabonido, e depois de Nabonido veio Belsazar. Quando chegou em Belsazar, não tinha nada a ver com Nabucodonosor mais. Nabucodonosor é uma cabeça magnífica. Belsazar não tinha expressão nenhuma, não é? Então ele degradou o reino. Então ele enfraqueceu o reino. Na parte sucessória, o reino foi falindo também, de certa maneira, né? Porque Babilônia era muito grande, muito poderosa. Só para se ter ideia, Babilônia, a cidade, toda murada, o rio Eufrates passava por baixo dos muros reforçados, então tinha abastecimento de água. Se fizesse um cerco a essa cidade,
água não ia faltar. Eles não tinham que sair para buscar água, porque a estratégia do cerco é forçar as pessoas a entrar em colapso, porque elas não tinham água, tinham que buscar comida e levar os rebanhos para pastado lá de fora, tirar o lixo da cidade, uma série de detalhes. Então, essa era a estratégia do cerco para forçar aquela cidade a estar em colapso e ser vencida. Mas Babilônia tinha provisões para 20 anos. Você vê quão grande foi esse império criado por Nabucodonosor. Então, são detalhes interessantes, uma vez que nós estamos estudando agora o sincronismo, né? Os detalhes e as comparações para mostrar e até entender o que a profecia fala. Bom, então cremos que, Pastor Fábio, nós ficamos basicamente na estátua, mas fizemos comentários Sem dúvida. sobre a parte bélica. Isso. Nós estamos já com o nosso tempo vencido. Vamos encerrar neste ponto e damos continuidade na visão das estátuas dos animais, Capítulo 7. capítulo 7, no episódio que vem. Pastor Fábio, Amém. obrigado Paz pela do Senhor. participação. Eu que agradeço a oportunidade. Paz do Amém. Senhor. A paz do Senhor a todos. Até o próximo episódio.